Amém. Glória. Então, quando você fez o convite, eu pensei em Déboras mesmo, né? É, Que são mães que oram pelos filhos, não é isso? é isso. É, mães de joelho, filhos de Então, pé. é, Sim, nós seria estamos uma em todo. cobertura em oração. Esse Uma ministério está em cobertura em todo. oração. Esse ministério ele está em todo mundo e ele também é interdenominacional. Ele pode estar em todas as igrejas e ele tem essa missão de motivar as mães a estarem de joelho orando pelos seus filhos, porque nós entendemos que se nós formos uma Débora, nossos filhos não povoarão o inferno, mas sim povoarão o céu. Então nós entendemos o É, chamado que tem com os nossos filhos. é. Na verdade, assim, os filhos é a nossa extensão aqui na Terra, né? A Aham. gente tem uma missão, um propósito. Dentre essa missão e propósito, um deles é perpetuar nosso legado aqui na Terra, né? Glória a E a Deus. gente está passando por um problema assim de muitos desafios para as muitas mães, porque muitas mães que a gente tem ouvido têm perdido seus filhos para as drogas É. ou para vários ramos, têm perdido a conexão com os filhos. E ainda que tenham educado na igreja, nos princípios, parece que a gente perdeu essa conexão, né? Existe uma batalha mais intensificada, né? Então, baseado nisso, eu busquei uma palavra dentro de aprendendo a ser mãe com os filhos, né? Como lidar com os filhos quando você perde eles, né? Porque assim, enquanto os filhos são pequenos, você tira da barriga, coloca no berço, você leva para a igreja, né? Você carrega o filho junto, ele é seu dependente, mas depois que cresce, já cabe a eles fazer as escolhas. E nem sempre as escolhas dos filhos vai ser o que a gente deseja ou o que a gente esperava, né? Hum, A gente cria o filho para ser um bom cristão, um bom profissional, para ser o melhor, mas a gente percebe que de repente a gente perde e a gente fica naquela culpa, né? Ou falsa culpa. O que que eu fiz de errado, né? E às vezes a gente não fez nada de errado. Então, pensando nisso, eu vi que existe uma questão difícil de você achar na Bíblia um parâmetro. O que que eu posso fazer de melhor para criar meu filho, para que ele não desvie? Porque assim, a palavra diz que quando você cria nos princípios, eles não se desviam. é, Ou eles vão ali, mas eles vão voltar. Mas eles, essa parte do que eles vão e vão voltar é que dói na gente. Que a é, gente não queria nem que eles experimentassem a dor, né? Aquela coisa, ó, uns vêm pela dor, outros pelo amor. Mas a mãe não quer que o filho sofra, quer poupar ele da dor de todo jeito, né? Então eu percebi que existe uma questão assim, muito difícil. A própria Bíblia não menciona quando Jesus, quando Maria educou Jesus na infância. Não mostra esse quadro. E eu acho que, de uma certa forma, é até um alívio para a gente, porque se existisse um método só para criar um filho, a gente criaria uns robôs tudo igualzinho. E essa não é a questão. A questão é que os filhos, eles são diferentes uns dos outros. Né? O meu filho é diferente do seu, o meu segundo filho é diferente do primeiro, e a gente é, tem que aprender colocando o pé no Jordão e confiando em Deus. É aquilo que você glória. fala. A gente tem que aprender ajoelhado, né? Buscando a Deus mesmo. É, Então, a gente aprende com os próprios filhos como ser mãe. Ninguém nasce mãe, né? Então eu falo que esse processo da gravidez, da gestação, já é de uma certa forma um preparo, porque você passa por várias transições da dor, do desconforto, né, de não sentir bonita, e isso e aquilo, e a dor do parto, isso tudo é um processo que vai mostrar que o filho
ele é imprevisível, né? E tem um economista, escritor americano, conservador, escritor de vários livros, Thomas Sowell. Eu achei interessante isso, que ele descobriu que o filho dele aprendeu a ler aos 4 anos de idade, quer dizer, fora do padrão. Mas ele nunca cobrou o filho dele de ser igual aos outros. Depois que o filho cresceu, foi para a idade, ele se formou como um dos melhores economistas, o filho dele. E ele percebeu que a letargia em aprender a ler e a escrever tinha muito a ver com o dom, porque o filho dele era muito observador, ele era metódico, ele era um gênio. E ele começou a estudar sobre isso e descobriu que a maioria dos gênios aprenderam a ler e escrever tardiamente. Então, esse é um dos aspectos, e quando ele descobriu isso, ele começou a falar sobre isso, acabou virando uma conferência, e ele ajudou muitos pais, porque às vezes os pais se sentem fracassados, porque o filho não aprendeu a ler com 2 anos, né? Ou com 1 ano, ou com 3 anos, né? Às vezes eles estão com dificuldade, e ele percebeu que isso era uma variante que indicava uma coisa boa. Então, quando você aprende que certas coisas diferentes têm a ver com o dom da criança, o propósito de Deus, a missão, você não vai tolir o seu filho. O conhecimento ajuda muito você a poupar o seu filho de dores. Né? Porque às vezes a gente erra como mãe por ignorância. Ah, não, todo mundo falou que é bom, então eu vou fazer assim. E às vezes não precisa aprender buscando de Deus uma direção, né? Não somos perfeitos como mães e não deveríamos condenar por não conseguir educá-los sem falhas. Não existe mãe perfeita. As maiores falhas na educação dos filhos foram consertadas no processo natural da vida, né? Por exemplo, quando o filho tem uma certa frustração, ele pode buscar nessa frustração um incentivo para poder melhorar e descobrir o seu dom, o seu propósito. Se a gente for ver assim na Bíblia, a maioria das mães, elas tiveram uma falha. Tá? Rebeca falhou ao preferir um dos filhos. Ela não é. Ela teve Jacó como preferida. Ela errou ali. Raquel mimou José. Né? José teve que sofrer 13 anos para poder Deus ali ele do mimo. Teve que tirar coisas dele, teve que tirar a família, teve que tirar privilégios para poder preparar para ele ser um líder. A mãe de Moisés abriu mão do filho para não perdê-lo, porque se ela não colocasse o filho ali naquele rio, não sabia qual seria o destino, o filho teria morrido. Né? Ainda que ali tinha um propósito de Deus, para a criança é terrível. Ela se sente abandonada, rejeitada. Essa é a leitura que toda criança faz. No entanto, tudo isso cooperou para Deus talhar no processo o propósito de Deus. Então a gente não deveria se cobrar por não ser perfeito na educação, mas saber que a gente fez o melhor que podia. Verdade. E permitir que Deus possa levar eles ao processo, eles descobrirem, né, qual é o propósito de Deus. Agora, existem alguns princípios que podem nos amparar e nos direcionar para ir nessa educação. Né? A gente vai olhar aqui algumas histórias que podem nos direcionar como falhar menos, né? Já que mãe não é perfeita, como falhar menos, né? Eu acho que essa seria a proposta aqui. Né? A primeira vez na palavra de Deus que menciona concepção
Gestação foi na criação. Olha só que interessante. Se você for ler lá em Gênesis 1, fala assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O que é terra sem forma e vazia? O que a gente pensa na nossa cabeça? Terra, para a gente, como se fosse aquele globo, uma bola. Sem forma e vazia. Ainda não existe uma vida. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo, esperando pela palavra de Deus. Porque depois disse Deus: haja luz e houve luz. Então, parece um quadro muito parecido com a congestação. É um útero. A criação era um útero. A partir dali, Deus criou a vida. Né? E ele criou tudo, olha que interessante. Criou tudo pela palavra. Glória a Deus. Depois que ele profetizou a palavra haja luz, e ele viu que a luz era boa, ele começou a colocar a criação em ordem, né? A primeira coisa que ele fez foi separar as águas, né? A palavra diz assim: e separou as águas de cima com as águas de baixo, e entre elas colocou o firmamento, o que nós chamamos de céu. Glória a Deus. Ali, para uma mulher de oração que nem Débora, entende-se que águas, quando tudo é água, é um útero. E águas de cima significa oração, aquilo que a gente gera em oração. Águas de baixo é aquilo que a gente traz para a terra, daquilo que a gente gerou no mundo espiritual. Depois disso, tudo, ele criou o homem. Mas olha que só que interessante, a gente falando como que a criação de cada filho é de um jeito diferente, fala que Deus criou o homem diferente de toda a criação dele, porque tudo Deus criou pela palavra. Mas o homem, ele criou do pó da terra. Glória a Deus. Né? Junto com a Trindade, falou: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E ele criou do pó da terra. E da mulher, ele criou tirando do homem. Quer dizer, da necessidade do homem, ele tirou a mulher estava ali junto, né? Porque diz a palavra, macho e fêmea os criou, estava tudo ali. Mas ele criou um homem diferente da mulher. E isso nos ensina sobre a criação de filhos. Deus criou o primeiro filho, Adão, de maneira diferente da segunda filha, Eva. Então, isso nos ensina que a gente não tem que ter uma educação igual para todos os filhos. Verdade. Tudo tem que ser buscado diante de Deus. Agora, Deus criou o homem com livre-arbítrio. Esse caráter de liberdade, de escolha, faz parte da paternidade de Deus. Ele quis correr o risco de deixar o homem livre. Adão e Eva foram os primeiros filhos de Deus e, por escolha, eles desobedeceram a Deus. O que eu estou querendo dizer aqui, gente? Eu sei que tem muitas mães, mulheres de Deus, que estão sofrendo porque criaram os filhos na palavra de Deus, na oração, e de repente eles escolheram o outro caminho. Eles desobedeceram. Gente, isso que a gente às vezes a gente passa, que muitas mulheres passam, não é diferente do que Deus passou. Deus criou o filho dele num ambiente perfeito. No entanto, eles desobedeceram a Deus. E o que Deus fez? Protegeu. Deu alguns parâmetros. Tirou eles daquele ambiente de diálogo, um ambiente da presença de Deus, para colocar num ambiente onde eles seriam responsáveis pela escolha deles. Deus continuou amando eles, só tirou a responsabilidade.
vocês me desobedeceram, então eu vou tirar essa responsabilidade, eu vou colocar vocês fora do Éden, e vocês vão se redimirem trabalhando na terra, dando valor àquilo que vocês trabalham. A mulher vai ter dor ao dar à luz. Isso significa dar valor àquilo que gera. Deus, gente, é muito importante a gente focar nisso. Deus não castigou Adão e Eva. Ele disciplinou. Castigo é diferente da disciplina. Deus queria ensinar o homem como voltar, ter o caminho de volta para casa. Deus amou eles até o fim. Então, a reconquista do diálogo, ela precisa ser reconquistada. E a gente precisa aprender isso com Deus, né? Então, nós não somos diferentes de Deus nesse sentido. Se Ele conseguiu resgatar o homem dando seu filho, nós podemos resgatar também o relacionamento com os nossos filhos. A gente tem um exemplo aqui em Marcos 7:25, a história da mulher grega Sirofenícia. Vocês lembram dessa história? Da mulher grega Sirofenícia? Em Marcos 7:25, aquela mulher que chega atrás de Jesus e se humilha e fala: Jesus, salve minha filha que está terrivelmente demoniada. E vai atrás de Jesus e os discípulos querem calar a boca dele. A palavra diz assim: e não lhes respondeu palavras. Jesus não respondeu palavra, mas dá a entender que ele estava incentivando aquela mulher a continuar persistindo na busca da cura da filha. E ela passou pelo processo de humilhação, né? Cada pergunta de Jesus, ela surpreendia Jesus, né? Na hora que Jesus falava: olha, esse pão dos filhos. Ah, mas os cachorrinhos também comem das migalhas dos filhos. Quer dizer, ela se humilhou, né? A gente sabe que a Sirofenícia ali, eles idolatravam uma entidade que tinha uma figura de cachorro. Então, havia uma idolatria. E, além do mais, essa cultura grega, ela tinha muito orgulho pela sabedoria. A sabedoria para eles era mais importante que tudo. Mas ela estava disposta a abrir mão da sabedoria, abrir mão da idolatria. E foi se humilhando, né? Até Jesus chegar ao ponto que ele queria que ela chegasse. Então, ali fala assim: filha, vai-te em paz, a sua filha está livre. É interessante como essa história mostra assim, como que uma mãe pode livrar uma filha, né? Uhum. Que por mais que os filhos façam escolhas pessoais, essa mulher livrou a filha. Glória. Isso nos ensina que o sistema familiar também pode prender os filhos, né? Talvez a idolatria daquela mãe, a sabedoria, o conhecimento ou a outros deuses, talvez tenha prendido a filha dela. Talvez o demônio que estava prendendo a filha dela tinha a ver com toda a cultura familiar que não tinha Deus, que não tinha Jesus. Verdade. Então, na verdade, o problema da filha não trouxe libertação só para a filha, trouxe libertação para a mãe. Então, a mãe passou pelo processo de humilhação, libertou a filha, mas ela também foi liberta. Por que eu sei disso? Porque no fim Jesus fala assim: filha, ela deixou de ser Sirofenícia para ser filha de Jesus. Ela creu naquele Deus de Abraão. Então o processo, às vezes, que a gente precisa passar com os filhos, pode ser uma bênção na vida da gente. As dificuldades que a gente tem no relacionamento com o filho pode nos santificar. Porque a mãe nunca vai esquecer de um filho. Né? A palavra fala isso. Pode uma mãe esquecer de um filho? Não pode. É impossível. Uhum. Se esquecer, Deus vai lembrar. Mas uma mãe não esquece de um filho. Então ela vai fazer tudo para aquele filho. Aleluia. Então Deus usa essa conexão de mãe e filho para trazer
santificação na mãe e libertação no filho. Aleluia. O processo é importante para nos salvar, né? Outra situação de mãe e filho é Marcos 5:1, aquela história do jovem gadareno. A gente não conhece toda a história daquele rapaz. Vocês lembram daquele rapaz na cidade gadarena que estava acorrentado, endemoniado? Vocês lembram dessa história? Jesus, ele atravessa o mar, aquela história que ele estava no mar e teve tempestade e os discípulos ficavam apavorados, Jesus estava dormindo, eles acordaram Jesus e aí Jesus, ele acorda e dá ordem ao mar para parar, quietar, e ao vento para se calar, e aí depois ele chega na cidade, na terra de Nazaré, né? Onde estava aquele endemoniado de Gadareno, né? E é interessante porque antes de Jesus atravessar esse mar para chegar até o Gadareno, ele ensina algo interessante para o povo. Ele fala sobre o reino de Deus ser como um grão de mostarda. Glória a Jesus. Lembra? O reino de Deus como grão de mostarda. Ele fala que é um grão, na verdade é como um grão de areia, que ele se torna a maior das árvores. Ali ele estava falando de fé. E olha que interessante, ele ensina sobre fé, sobre algo que ninguém enxerga, um grão pequenininho, mas que se torna algo maravilhoso. Aí ele atravessa o mar e chega numa terra onde tinha um endemoniado que ele atormentava toda aquela terra. Diz que o povo ficava apavorado, porque ele dormia no deserto, no cemitério, e era acorrentado pelas mãos e pelos pés, mesmo assim ele arrebentava aquela corda, aquela corrente, e todo mundo ficava apavorado com aquele menino. Mas Jesus, ele estava profetizando, olha, aquele menino, que ninguém dá nada por ele, ninguém enxerga o dom nele, ele vai se tornar uma árvore frutífera. Ele é um grão de mostarda que vai ser liberto. A gente não sabe todo o contexto, mas aquele menino, ele estava fazendo uma escolha que ele foi longe demais. Mas também mostra um quadro de que a família não perdeu a esperança. Porque se tivesse perdido a esperança, não tinha acorrentado ele, para ele não sair daquela terra. Ele estava atormentando todo mundo, mas ele não estava saindo daquela terra. Então significa que a família dele estava sofrendo, mas não tinha desistido dele. Aleluia. Então, Jesus, ele devolve aquele menino jovem em perfeito estado mental e de juízo para a família. Né? Parece que depois que Jesus liberta aquele menino, ele quer se tornar mais um discípulo de Jesus, né? Ele quer entrar no barco e ir com Jesus e nunca mais voltar. E aí Jesus fala, não, volta para sua casa e dá testemunho. Porque Jesus sabia do preço que a família tinha pago para ter aquele menino de volta. Então, gente, quando chega num ponto que você não pode fazer nada pelo seu filho, só não perca as esperanças no seu coração. Porque a intervenção divina vai vir. Você não pode deixar de orar pelo seu filho. Glória. Você pode ter feito tudo, mas não abra mão de orar pelo seu filho. Porque a intervenção divina vai vir quando você já não pode fazer nada. Glória. Aleluia, Jesus grande, fiel. E a outra história que eu quero falar é a parábola do filho perdido, né? A gente conhece como a parábola do filho pródigo, né? Do filho perdido, em Lucas 15:11. Uma história muito bem conhecida por todos nós. O pai respeitou a escolha do filho de deixá-lo ir sem perder a esperança da sua volta. Olha que coisa maravilhosa. Não existe um pai que ensina tanto quanto aquele, né? Que deu tudo que o filho tinha direito, mas não abriu mão do coração de ter o seu filho de volta, né? Parece que todo dia ele voltava lá e ficava vendo se o filho já tinha voltado, né? No horizonte ele via lá.
Todo dia ele voltava. No coração dele, ele não tinha perdido fé que o filho ia voltar. Né? O pai respeitou a escolha do filho. O pai não se revoltou, mas continuou amoroso. Respeitou a escolha do filho. O filho saiu por causa dos bens, mas voltou por causa do pai. Aleluia. Aqui nos ensina sobre a diferença entre herança e legado. Herança são as coisas que você dá. Legado é aquilo que você deixa imprimido no coração dos seus filhos. A herança, ela diminui, ela se perde, a herança acaba, ela é um desperdício. A herança, se você não investir, ela vai dar em nada. O legado não, quanto mais você usa, maior ele fica. E ele deixou esse legado. O pai deu o direito da herança que se perdeu, mas o legado trouxe de volta o filho. Tem uma história muito interessante de uma menina que o pai quis fazer uma experiência com ela, então deixou ela no escritório e falou assim: hoje, minha filha, você vai ser a minha secretária. Todo telefonema que tiver, você vai atender e vai anotar tudo pro seu pai, tá? A menina tinha 5 anos, mais ou menos. Então, ela estava lá sozinha, não tinha ninguém. Aí o telefone vai e toca. E ela atende, fala: alô? E aí ela recebe um telefonema e fala assim: alô? Eu queria falar com o John. John está? Não. Ela fala: não, John não está. E o John é o pai dela. E ele fala assim: então anota o recado. Fala com o John que vai ter uma reunião depois das 2, antes do almoço. Ah, tá, ok. Ela com lápis e um papel, desliga o telefone e escreve: John... John o quê? Ai, meu Deus, eu esqueci. O que era mesmo o recado? Ai, meu Deus. Aí, de repente, o telefone toca de novo. Aí é o mesmo rapaz: alô, eu telefonei agorinha mesmo para dar o recado para o John. Ai, é mesmo, por favor, repete o recado porque eu esqueci. Então anota aí, fala com o John que amanhã vai ter reunião depois das 2, antes do almoço. Ela fala: tá, ok. Desligou o telefone e escreveu: John, ai, meu Deus, esqueci de novo. Resumo da história: legado é quando você lembra da pessoa, não das coisas. Ela sabia quem era John, sabia quem era o seu pai. Então, apesar de que, tipo assim, quando você, por exemplo, pensa no seu pai, você não pensa nas coisas que ele fez. Você pensa no que ele é. Isso é legado. Isso é legado. É quando você fala uma pessoa, você não lembra só como a pessoa é, se ela é loura, se ela é alta, se ela é baixa, se ela é branca, se ela é caucasiana. Você não lembra disso, você lembra do que a personalidade dela transmite. Se ela é alegre, se ela é confiável, isso é legado. Dalai Lama falava uma frase muito interessante, falava: dê asas a quem você ama. Asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Né? Então, esse é o verdadeiro legado. Então, por mais quando a Bíblia diz que ensina o teu filho no caminho que deve andar e ele não desviará, ele não está falando que ele não vai desviar no sentido que ele não vai estar no caminho, mas que aqueles princípios que você ensinou vai ficar imprimido no coração dele, que um dia, como filho do filho pródigo, ele se perdeu, ele voltou pelos princípios que o pai tinha imprimido no coração dele. É isso que a palavra quis dizer, que vai estar imprimido, ele vai voltar. Talvez não no tempo que a gente quer, mas com certeza ele vai voltar. E a última história, de Marcos 5, 22, a filha de Jairo. Eu gosto muito dessa história. Essa história é o que acontece depois que Jesus deixa o gadareno lá, né, já livre, liberto, ele volta para o outro lado do mar da Galileia.
E ali, quando ele chega, tem uma multidão, e logo já chega um cara e fala assim, olha, a filha de Jairo, que era o líder lá do Sinédrio, da sinagoga, a filha de Jairo está doente, e ele quer que você vá lá curar. E aí ele começa a ir, aí encontra aquela mulher do fluxo de sangue, então ele dá uma parada, dá uma atenção para aquela mulher. Enquanto ele para e dá atenção para aquela mulher, a filha de Jairo morre. E quando Jesus chega lá, ele fala, sua filha não está morta, ela só dorme. Todo mundo riu. Ele tirou todo mundo, entrou no quarto da menina, onde estava só a mãe, o pai, a menina, ele e 2 discípulos. Os discípulos mais íntimos, João e Pedro. Então ali ele fala, Talita cumi. A menina ressuscita e ele fala com os pais, agora dá de comer. O que aconteceu ali nesse caso dessa menina, né? A filha de Jairo? Eles eram uma família religiosa que não tinham Jesus. É interessante isso. A menina, ela adoeceu por falta de fé. Ainda que o pai ensinasse todos os preceitos, todas as leis, não tinha vida. Jesus precisou entrar na intimidade daquela família, no quarto onde estava só eles, para poder ensinar. Olha, o que vocês estão pregando, eu sou o cumprimento de tudo aquilo que vocês estão pregando. E sem mim, não adianta. Ela vai morrer. Então Jesus salva aquela filha e incute a fé em toda a família. Quer dizer, às vezes as situações difíceis que acontecem na família é porque Deus quer fazer um milagre muito maior que engloba toda a família. Glória. Então a gente não deve perder a esperança. Ainda que esteja num estado grave de doença, Jesus tem um milagre para toda a família. Um milagre específico. E aquela família precisava de Jesus na família. Porque já tinha tudo. Ele era o líder da sinagoga. Imagina a revolução que não foi naquela sinagoga onde ele era líder. Que ele recebeu o milagre da vida, né? Quer dizer, ela estava morta, mas Jesus, que era vida, estava ali, né? Glória. Incutindo fé naquela família. E para terminar, uma das histórias assim, mais tremendas que eu acho é a 1 Reis 3, versículo 16, a partir do versículo 16, aquele primeiro ato de sabedoria de Salomão. Quando chegou 2 prostitutas lá, as 2 eram mães, né? E elas moravam na mesma casa, uma teve o filho no dia e a outra teve filho 3 dias depois. E depois que ela teve filho, 3 dias depois, ela dormiu sobre o filho sufocou e morreu. Então ela foi lá de noite e trocou o filho, colocou o filho dela morto lá e pegou o filho vivo da outra lá. Então eles apareceram diante de Salomão, brigando de quem seria o filho, né? Então Salomão tem aquela sabedoria de falar, divide o filho no meio, então dá para metade para uma, metade para outra, vocês estão brigando pelo filho. E aí a mãe verdadeira falou assim, não precisa, pode ficar com ela. Aí ele viu que uma mãe está disposta a abrir mão, né? De ter o filho para ter ele vivo, né? E aí eu acho que essa é uma história que ensina muito sobre quando a gente tem essa dificuldade com o filho de ter ele de volta, porque ele foi sequestrado. Sobre isso que a gente está falando, às vezes nossos filhos estão sequestrados pela cultura, ou pela educação, ou pelas drogas, ou pela turma, né? Aquela turma que tira eles de dentro de casa, ou pela rebeldia. Às vezes nossos filhos são sequestrados pelo mundo, eles não querem mais ir para a igreja. E aí a gente tem aquela luta de ter eles de volta. Né? E às vezes a gente quer os filhos pela metade, né? E aí eu acho que é onde Jesus quer nos ensinar, às vezes a gente tem que abrir mão de ter pouco dos nossos filhos para ter ele inteiro. Abrir mão, respeitar as escolhas, amar o filho mesmo assim, como o pai do filho pródigo fez.
Ele respeitou a escolha, ele abriu mão de ter o filho e ele teve de volta por causa do legado, por causa do seu amor, né? E essa mãe, ela teve o filho de volta porque ela abriu mão de ter o filho pela metade. Glória a Deus. Ela mostrou o seu amor, né? Então, baseado assim, em tudo isso que eu falei, eu quero incentivar as mães que têm passado por muita luta, porque olha, gente, eu tenho ouvido muitas mães passando por luta, e às vezes entra em culpa, em condenação, ou às vezes quer brigar com o filho e obrigar ele a ir para a igreja, e às vezes tudo que a gente tem que fazer é não ouvir os desaforos, amar e orar. Glória a Deus. A gente não pode abrir mão dos nossos filhos em oração, né? Mas nas nossas atitudes, às vezes a gente tem que abrir mão, a gente tem que, às vezes, fazer silêncio, a gente tem que falar menos, né? A gente tem que criar um ambiente dentro do nosso lar, onde eles, possam ser respeitados. Aí nós vamos ter nossos filhos de volta, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Realmente foram muitos ensinamentos. Eu estou aqui colocando meu aprendizado. Meu Deus, quantas coisas. Glória a Deus. Porque senão as lives passam e a gente não, né, não retém e fica ali com aqueles ensinamentos, porque amanhã nós iremos precisar. É por isso que Deus está falando hoje. É por isso que Deus está nos ensinando. Para que a gente venha ser mulheres sábias, né? Mulheres que acertem na vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Isso mesmo. Glória a Jesus. Pois é, foi assim, maravilhoso mesmo, no sentido de que nós, mães, além de orarmos, temos também que ter atitudes, né, coerentes de uma mulher de oração, coerente de uma mulher que conhece Deus, que serve a Deus, porque somos espelhos para os nossos filhos. E um dia eles estarão, né, no mesmo caminho, os que não estão. Em nome de Jesus. Terão a mãe por referência e lembrarão: minha mãe fazia assim, minha mãe era assim. Olha, eu vou contar um testemunho de uma irmã. Uma irmã, eu já conheci ela já convertida e tudo, ela já senhorinha. E a gente ia para a igreja e eu lembro que ela ia me contando as histórias. E eu fui perguntando: mas você sempre foi evangélica? Não. Foi depois que minha mãe morreu. Aí eu imaginei assim o peso, né? E como foi? Ah, minha mãe era muito evangélica, ia muito à igreja, muito fiel às coisas de Deus, e me chamava e eu não queria, não queria, não queria. Minha mãe morreu. Aí foi depois que eu fui despertar aos caminhos do Senhor. Ela até disse assim: olha, tá vendo essa minha roupa? Era da minha mãe, eu tive que ajustar para mim. Mas eu não andei com minha mãe, eu não fui à igreja com ela, porém hoje, né? Hoje eu fico imaginando que prazer eu poderia ter dado à minha mãe, que é a alegria. Então, irmãs, eu creio que Deus está falando com alguma jovem que esteja aqui, né? Mesmo que você não entenda por que você tem que ir para a igreja, porque você tem que buscar o Senhor, mesmo que hoje você não entenda, porque a Bíblia diz que nem tudo a gente vai entender, né? Assim, aos olhos de uma jovem, no entendimento de uma jovem ou de uma criança ou de um adolescente, mesmo que na sua visão você não compreenda, mas faça por amor ao Senhor, que logo, pouco a pouco, você vai conhecendo e compreendendo os propósitos de Deus na sua vida. Não é assim? Amém. Amém. Glória Isso a Deus. mesmo. Aleluia. Então, agora nós precisamos orar pelo tempo, né? Nós temos uns pedidos de oração, de orações, que a irmã Eunice colocou pelos filhos dela, Fred, Dudu. Eu coloco as letras miudinhas, até eu nem consigo mais ler. Chegou a idade, né, que fica complicado. Mas, deixa eu ver mais aqui. Por Camila, libertação. Elenilson, saúde. Lana, recuperação de uma cirurgia, aposentadoria também. Uma irmã pede pelo pai dela que para Deus curar do Alzheimer, que o nome dele é Estevão. A irmã Cissa pede também pela filha e pelo genro, que são médicos, pelo marido e pelo povo brasileiro. Glória a Jesus. Também a irmã pede oração pelo
pelo Brasil. Glória a Deus. Amém. E a pastora que vai orar, a pastora Raquel Borges. E, né, a irmã também pede oração pelo filho João Neto. Irmãs, irmã pastora, eu quero dizer também algo que vem da parte, eu creio, de Deus para me dizer. Você disse uma coisa que é verdade. Quando os filhos são pequenos, a gente diz assim, filho, fica aqui sentadinho, o filho fica, o filho obedece. Mas esse filho, ele vai crescer, e se ele não tiver oração, cobertura de oração, ou reservas, como muitas irmãs falam, que a gente não pode... A gente sabe que é necessário que a mãe ore em todo o tempo, né? A tempo e a fora de tempo por esse filho também. Então, se não tiver essa mãe que ore, que entenda que esse filho um dia vai precisar de suas orações, vai ser complicado, vai ser mais difícil. Porém, nada é perdido. Mas se a irmã já começar a orar, tudo vai ficar mais fácil entre o relacionamento dela e do filho. Deixa eu contar um exemplo. Ontem eu fiz uma live aqui, eu estava um pouquinho abatida, porque meu filho foi fazer uma prova. E nessa prova, ele se sentiu impotente, ele se sentiu incapaz, apesar de ter sido escolhido pela escola para fazer, etc. Tal. E eu fiquei muito angustiada, porque ele nunca passou por nenhum tipo de decepção. Ele só tem 8 anos, mas sempre foi só vitória na vida dele, só no auge, né? E eu fiquei muito triste. Eu vim fazer a live, eu disse, mas Senhor, e aí? Como é que vai ser esse menino assim? E Deus disse para mim, ele não se preparou para o nível da prova, não é para o tipo de questões. Ele tinha que se preparar. Quando terminou a live, eu saí feliz. Deus falou comigo, glória. Aí encontrei ele, filho, e aí, fez a prova? Fiz, mãe. E aí, não sei, mãe, ficou a noite toda. Será que eu vou passar, mãe? Será como vai ser? Ficou com medo da reputação dele, da imagem dele, da escola, de todo mundo que confiou nele. Falei, filho, não se preocupe. O Senhor falou comigo, ele disse que você não se preparou para esse tipo de prova. Você nunca fez um tipo de prova assim. E era tipo a prova, eu vi um pouco dela, era tipo raciocínio lógico. Então, assim, você estava acostumada a cálculos. Então, esse nível de prova você tem que se preparar. Então, foi assim, um grande ensinamento para ele, porque aí ele vai começar já a se preparar para as próximas provas nesse nível. E eu fiquei muito feliz, porque o que eu quero concluir com isso? Que Deus trouxe para mim uma tranquilidade, um alívio, e eu pude levar para ele uma palavra que fez toda a diferença na vida dele. Tá. Com certeza. Agora ele entende que ele precisa se preparar mais. Que ele precisa não só confiar no talento dele, na capacidade, mas ele precisa também estudar mais. Não só o básico. Então, assim, eu louvei a Deus porque de mim eu não teria essa saída, essa palavra, esse conselho, esse consolo para ele. E eu louvo a Deus porque eu saí tão feliz, porque, glória, Deus é muito bom. Então, o Senhor quer isso. O Senhor quer, né, se revelar para nós, mães, para que nós sejamos o porto seguro dos nossos filhos. Né? Eu sei que é abaixo de Deus, mas eu digo no sentido de revelação mesmo de Deus para os filhos. Glória a Jesus. Amém. E eu vou dizer mais, e ouvindo essas mulheres sábias, essas mulheres de Deus, nós vamos ficar melhor ainda, melhor mais. Amém, amém. Glória a Deus. Eu estava aqui imaginando você falando e eu falando comigo mesmo. Meu Deus, é melhor do que eu ler um livro. Ouvi a pastora. Porque para que a gente lê um livro? A gente lê um livro para ficar sábia, ficar entendida, para ficar falando melhor, para saber do que vai falar, enfim. Porque nós precisamos estar lendo constantemente, porque leitura traz conhecimento. E ouvir pastores e mulheres de Deus sábias nos traz um grande conhecimento. Mas como é complicado, glória a Deus, você trazer isso para que as mães venham compreender que nós precisamos estar atualizadas. E Deus, ele traz essa atualização para nós no sentido de conhecimento, de informação, de amor para os filhos. Os filhos hoje não é que eles estão mais carentes, mas eles têm uma demanda maior. Eles estão mais curiosos, enfim. Né? Há quem diga que filho já nasce quase falando. Porque antes dizem que para eles abrirem os olhinhos era um tempo, né? Também havia a forma de cuidar, a forma de embalar. Hoje eles já estão todos soltinhos, né? É verdade.
Então, mas realmente nós temos que estar pronta para esses filhos dessa nova geração, filhos que estão conectados, que estão ligados, que têm uns amigos também cheios de conhecimento, às vezes do bem e do mal, que podem levar, né, para o bem, que podem levar para o mal, e que nós precisamos ser luz dentro da nossa casa. Então, louvado seja Deus por esse Desperta Débora, pela vida da pastora, por as mães que estão aqui ouvindo com nós, que estão crescendo juntamente com nós, porque, como a pastora disse, ninguém acerta tudo, mas juntas, nós unidas, nós temos a possibilidade de acertar. Amém. Amém. E confiar que nós somos mordomos dos nossos filhos, eles são de Deus. Amém, verdade. Amém. Glória a Jesus. Morar, né, para essas pessoas. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se, antes da oração, deixa eu ver o que seria. Posso entrar? Ela perguntou, posso entrar? Eu acredito que é para o Desperta Débora, pode. Quem quiser ser uma Débora, entra no site www.despertadebora.com.br. Lá você se cadastra, conhece o Desperta Débora, se cadastra e aí também vai entender as regrinhas que tem que cumprir. Quais são as regrinhas? Orar diariamente, no mínimo 15 minutos pelos seus filhos e pelos filhos das Déboras. No mínimo 15 minutos. E também frequentar uma igreja que tenha as orações do Desperta Débora. Se você já tem um ministério, sua igreja pode implantar o Desperta Débora. Basta entrar no site e pedir que as coordenadoras vão até a sua igreja e implantam o Desperta Débora. E aí você vai, glória a Deus, né, participar do Desperta Débora de forma ativa. Nós somos mais de 100 mil mulheres. E nesses 15 minutos que nós oramos pelos nossos filhos, nós também oramos pelos filhos das Déboras. Então, se formam duas coberturas espirituais. Aqui eu estou formando e aqui as Déboras estão formando. Eu, pensando sobre esse potencial nessas 100 mil mulheres, que é no mundo todo, enquanto estamos dormindo, tem Déboras orando pelos nossos filhos. E, de fato, como minha vida mudou depois que eu entrei no Desperta Débora, e como eu só tenho 3 anos. E como os meus filhos se tornaram mais abençoados. Iam para a igreja, pastora Kel, eles iam para a igreja porque eu quebrava a porta do quarto. Eles tinham que ir. Então, era inegociável, não tinha como não ir. Eu tenho 3 filhos rapazes. E eles iam, tanto que um foi pregar e disse assim na pregação, minha mãe não conhece um versículo que diz assim, nem por força nem por violência, mas pelo poder de Deus. Ou conhece, né? Ele até estava aqui na live, mas ele disse isso me elogiando, né? E eu claro. Porque de fato eles compreendiam que não tinha negociação, eles tinham que ir para a igreja. Mas é porque eu vi um trabalhar desde pequenininho, eu nunca negociei nada, né? Dia de igreja era de igreja, eles cresceram, quando foi na adolescência queria botar corpo mole, eles já sabiam como eu era dura nesse sentido. Então, louvado seja Deus, que depois do Desperta Débora, um parou de beber, desceu as águas, hoje está uma bênção dentro da minha casa. Estou aqui para Deus fazer mais milagres? Estou, porque nós somos dependentes do Senhor. Nós entendemos que só Deus pode fazer o que nós não podemos fazer. Só o Senhor é poderoso e nós precisamos confiar os nossos filhos ao Senhor. Vai tudo bem na nossa casa? Vai, porque o Senhor é fiel, mas nós precisamos entregar Ele todos os dias na mão do Senhor. Porque Deus ele é fiel e os livramentos da parte do Senhor são assim a causa, glória a Deus, de estarmos de pé. E de nossos filhos estarem de pé. Então, glória a Deus. É por isso que continuamos e estamos aqui para estimular mais mães, a dizer às mães que venham, né, que há esse ministério, que estão disponíveis as coordenadoras para orar pelos seus filhos, juntamente com a mãe. Porque nós entendemos que só uma mãe ora pelo seu filho. Né? Ninguém mais substitui uma mãe, uma oração de uma mãe. Ninguém tem essa pretensão, glória a Deus, porque o amor de uma mãe é inquestionável. Pois, pastora, você pode orar, glória a Deus. Eu estou com medo do tempo. Ver se eu lembro de tudo. Eu só queria dar um conselho para essa pessoa que pediu para orar pelo seu pai, que está com Alzheimer. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos e hoje foi implementado em todos os centros de recuperação para idosos com Alzheimer, que é a música. Porque descobriram que a parte da arte não é afetada em Alzheimer. Então, se você colocar uma música que seu pai ouvia,
que ele gostava, isso vai despertar uma memória que ainda não morreu. Então, eu quero incentivar essa pessoa que tem o seu pai que tem Alzheimer, nós vamos orar por ele. Começa a colocar no iPhone para ele, ou um fone de ouvido com as músicas que ele gostava, porque isso vai despertar nele até a alegria de viver, tá bom? Glória. Senhor Deus, eu quero orar por todas as orações aqui que foram pedidas, as filhas que estão fora do caminho, aquelas que precisam de libertação, precisam de voltar. Oro também, Senhor Deus, por essa pessoa que está internada, numa cirurgia também, que está se recuperando. Eu oro que o Senhor possa dar o pronto restabelecimento, que o Senhor possa curar de uma maneira incrível, Senhor Deus, tirar toda dor, Senhor Deus, que o Senhor possa dar uma recuperação perfeita. Oro também por esse Senhor que está com Alzheimer, Senhor Deus, tem misericórdia, Jesus. Que o Senhor possa estabilizar, Senhor Deus, que não piore esse quadro, Senhor Deus, que essa estabilização possa ser trabalhada, Senhor Deus, a memória que não foi afetada. Senhor Deus, preserva os relacionamentos nessa família, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor Deus, por todas as pessoas que estiveram presentes aqui, Senhor Deus. Que o Senhor possa entrar no lar, que o Senhor possa conectar todos os familiares, as mães, os filhos, os pais, os cônjuges, que o Senhor possa dar graça nesse tempo diferenciado que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada, pastora Kel. Muito obrigada a todas as Obrigada a você. Glória a Deus. Obrigada, viu? Nós que agradecemos, estamos assim ricamente abençoadas pelas suas palavras, por aquilo que Deus lhe usou. Glória a Deus. Aleluia. É por isso, amadas, glória a Deus, que nós estamos aqui toda tarde, porque nós estamos aprendendo. E eu queria mostrar aqui bem rápido. Eu fiz, né, que vocês façam também em casa, tipo anotações, né? Aí os participantes, aí minha aprendizagem na live de hoje, eu vou botando. Também coloco a palavra que foi lida, a pregadora. Glória a Deus, o Instagram dela. Por que isso? Porque amanhã, olha, hoje, quando eu olhar, já está tudo aqui anotadinho, as minhas aprendizagens, o tanto. Anotou muita coisa. Como? Anotou muita coisa. Tenho que anotar, né? Eu tenho que vir aqui porque Deus falou comigo. Glória a Deus. E eu preciso, Amém. né, ter esses conhecimentos. Todo dia a gente vai lá, dar uma revisãozinha, dar uma olhadinha. Não podemos esquecer. Porque nós precisamos ser mães sábias. Glória a Deus. Amém. E não podemos perder essa rica oportunidade, que a gente não sabe até quando estaremos de novo com essa oportunidade de lives, né, pastora? Sabemos que não esperávamos estar nessas circunstâncias, estamos. E aí nós estamos aproveitando a melhor forma. Glória a Deus. Não podemos deixar de Isso mesmo. Temos que aprender. Porque amanhã nós vamos precisar desses conhecimentos que Deus falou hoje. Então, fiquem com Deus. Muito obrigada, pastora Kel. Quero ser sua amiga, viu? Amém. Glória a Deus. Tchau, gente. Beijo. Beijos. A paz do Senhor a todos. Beijos. Glória a Deus.